No centro do nosso sistema solar existe uma enorme bola escaldante de plasma, com gás aquecido a milhares de graus. O Sol, a nossa estrela que aquece este planeta desde o início de tudo, contém processos violentos em seu interior e que funde milhões de toneladas de hidrogênio a todo instante, transformando então boa parte dessa matéria em luz e calor que recebemos daqui a 150 milhões de quilômetros. Aprendemos que a radiação, seja luminosa ou qualquer outra que o Sol gera, demora 8 minutos para chegar até a Terra viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Mas e se eu te disser que essa afirmação não é tão simples assim e é mais complexa do que podemos imaginar? Pois é, ela não está errada, mas acredite, a luz do Sol que recebemos aqui todos os dias é bem mais antiga que 8 minutos. No vídeo de hoje vamos até as profundezas do Sol entender a origem dessa luz que ilumina todos os planetas. Quem assiste ao canal há um bom tempo já deve entender como as estrelas funcionam, afinal é um assunto que retorna aqui aos vídeos vez ou outra, pois cerca um dos objetos mais presentes em todo o universo. Mas as estrelas em si são formadas por um processo incrivelmente violento, quando uma nuvem de gás se junta através da gravidade e os átomos vão sofrendo cada vez mais pressão, até o ponto em que se inicia a fusão nuclear. Durante sua vida, uma estrela como o Sol continua estável porque a gravidade tenta comprimir a matéria cada vez mais em direção ao centro, e essa atração é compensada pela força de pressão exercida através da fusão nuclear, criando um cabo de guerra em todas as direções e formando uma bola de plasma escaldante que conhecemos como estrelas. A partir daqui temos um corpo celeste muito complexo e que até hoje não conseguimos resolver todos os seus mistérios. Mas o importante aqui é você compreender o processo básico das estrelas, pois só assim você vai compreender também por que a luz que o Sol gera é tão antiga quanto podemos imaginar. Apesar de sabermos que o Sol é meramente uma bola de plasma, ele possui várias camadas até chegar de fato ao núcleo, e essa jornada até o centro pode chegar a 700 mil quilômetros. E passamos por regiões incrivelmente densas que acontecem fenômenos realmente estranhos. Para começar, quando um fóton é gerado no núcleo, ele teria que passar por pelo menos 3 camadas principais de plasma, conhecidas como zona radiativa, zona de convecção e a fotosfera, para só então ele seguir o caminho de apenas 8 minutos até a Terra. De certa forma, os 8 minutos de viagem são só uma pequena parte da jornada do fóton. Então, a afirmação está correta quando consideramos apenas a luz que já conseguiu viajar através das camadas da estrela e chegou ao espaço para seguir seu caminho até nós. Acontece que essa luz gerada pelo processo de fusão nuclear sofre muito para atravessar toda essa extensão de plasma e chegar até a superfície, em uma viagem que pode durar uma média, acredite, de 170 mil anos. Então, a jornada começa quando há a fusão de átomos de hidrogênio e as partículas de luz, ou seja, os fótons, são gerados. Mas ainda assim, não serão os mesmos fótons que veremos aqui da Terra. Até porque essas partículas de luz não vão muito longe dentro do Sol, pois vão acabar colidindo com outros núcleos atômicos e não vão se deslocar mais que alguns milímetros. E acredite, esse deslocamento já é muito, já que a radiação primária que é gerada lá embaixo não é a luz visível que estamos acostumados, mas se trata de raios gama altamente nocivos. Dessa forma, o que acontece logo em seguida é que a radiação vai colidindo entre os átomos, sendo reemitida novamente e é direcionada para direções aleatórias em um ciclo que se repete milhões de vezes até que o fóton vai passando para regiões do Sol menos densas e que proporcionam menos colisões. Este fenômeno é conhecido como passeio aleatório do fóton. De qualquer forma, estamos falando de um processo de milhares de anos,
E neste exato momento existem bilhões de fótons fazendo isso no núcleo do Sol, em uma corrida para ir em direção ao espaço. Mas é uma tarefa que ainda será árdua, mesmo saindo da parte mais densa, ou seja, o próprio núcleo, e ele então entra no que chamamos de zona radiativa. Essa zona é gigantesca e pode se estender por 300 mil quilômetros, e recebe esse nome porque aqui a energia continua a ser propagada por radiação. As colisões dos fótons com os núcleos atômicos continuam a acontecer, mas agora a radiação passa a ser reemitida pelos átomos e o que antes era raios gama perde energia e é convertido em comprimentos de ondas maiores e, consequentemente, gera luz visível. No começo da zona radiativa, temos uma temperatura que pode chegar a 7 milhões de graus. Mas quando vamos chegando no final dessa camada, a temperatura cai para 2 milhões de graus, o que evidencia que o Sol vai ficando menos denso e fica mais fácil para os fótons se deslocarem. Em um dos últimos processos nessa jornada, o fóton então chega na zona convectiva, que se estende por cerca de 200 mil quilômetros através do Sol. Essa região já começa a ficar bem menos densa e a energia do Sol começa a ser transportada por granúlos convectivos à medida que a matéria superaquecida sobe até as camadas superiores. É um fenômeno muito semelhante a quando tentamos ferver algo no fogo, onde um líquido quente sempre tende a subir quando ganha temperatura. Nessa região do Sol é a mesma coisa, onde o plasma mais quente sobe, vai perdendo temperatura e parte dele cai de novo para dentro do Sol. Aliás, já vimos esses granulos quando fiz aquele vídeo sobre o primeiro vídeo real da superfície do Sol. Depois disso, o fóton de luz visível só precisa de mais 10 dias para percorrer o resto da extensão, chegando na superfície solar que chamamos de fotosfera e segue rumo ao espaço. A partir daqui, são necessários mais 8 minutos para o fóton percorrer 150 milhões de quilômetros e chegar até a Terra, após uma viagem difícil de milhares de anos através das profundezas do Sol. Pois é, uma baita de uma viagem, e percebemos que esses 8 minutos é só uma pequena parte de uma imensa história que essa luz precisa para chegar até aqui. Aliás, eu não sei se ficou claro, mas esses fótons que nascem lá no núcleo da estrela não são os mesmos que recebemos aqui. Pois lembre-se que a energia que é gerada no núcleo vai causando um fenômeno em cadeia e ela vai sendo reemitida no caminho. Uma única partícula de luz no interior da estrela não se desloca mais que alguns milímetros até colidir com novos átomos e ser reemitida até chegar nas camadas superiores. No final, podemos considerar o Sol como uma bola muito opaca e nenhum fóton individual gerado no núcleo chega até a superfície. Mas toda essa reação em cadeia leva 170 mil anos para acontecer. A luz que recebemos aqui na Terra é bem antiga. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!